Boa noite. Eu sou a Dani e esta é a Odisseia, adaptação livre da obra original de Homero, disponível em domínio público. Canto 22. A vingança de Odisseu. Odisseu se desfez dos farrapos que cobriam seu corpo e avançou para o portal de pedra, levando o arco e o carcaz cheio de flechas. Disse então aos pretendentes: Essa prova terminou. Agora devo acertar outro alvo, e peço a Apolo que me conceda essa glória. Assim dizendo, atirou uma flecha contra Antino, que se preparava para beber vinho em uma taça de ouro, acertando-o na garganta. Antino caiu de costas, morto, e o negro sangue escorreu de suas narinas. Pães e pedaços de carne assada se espalharam pelo chão, pois ao cair ele derrubou a mesa do banquete. Os pretendentes, aos gritos, ergueram-se das poltronas. Correram em todas as direções, em busca de armas, mas nada encontraram. Cheios de cólera, disseram que o estrangeiro teria uma morte terrível. Seria devorado por abutres por ter assassinado um dos homens mais nobres de Ítaca. Assim falavam por pensarem que ele matara Alcino por acidente. Não sabiam que a mesma morte viria para todos. Então, Odisseu os olhou de soslaio e disse: Cães, pensaram que eu nunca mais voltaria de Troia? Foi por isso que saquearam minha casa, violentaram minhas escravas e quiseram seduzir minha mulher? Não temam a vingança dos deuses ou a vingança dos homens. Agora a morte cairá sobre vossas cabeças. O terror se apoderou de todos. Eurímaco tentou acusar Antino, dizendo que era dele a culpa de instigar os outros pretendentes e de planejar a morte de Telêmaco, pois era seu desejo reinar sobre Ítaca. Como Antino estava morto, Eurímaco propôs a Odisseu uma indenização, paga pelo povo, que cobrisse tudo o que haviam comido e bebido. Além disso, cada um deles estava disposto a pagar com ouro, bronze e bois, o preço por sua própria vida. Odisseu, porém, respondeu que nenhuma indenização impediria sua vingança. Naquele momento, tinham somente dois caminhos: lutar ou fugir. Mas certamente nenhum deles escaparia à morte. Os joelhos dos pretendentes tremeram, os corações dispararam. Eurímaco tentou encorajá-los. Amigos, ele não deterá sua mão. Saquem suas espadas, usem as mesas como escudo, e vamos partir para cima dele. Se chegarmos à porta, podemos buscar socorro na cidade. Assim dizendo, Eurímaco ergueu sua espada e investiu contra Odisseu, que o atingiu com uma flechada no fígado. A espada caiu de sua mão. O homem, sangrando, bateu a cabeça em uma mesa, fazendo assados e taças se espalharem pelo aposento. Eurímaco se debateu no chão até seus olhos se cobrirem de trevas. Anfínomo, por sua vez, desembainhou a espada e investiu contra Odisseu para atacá-lo de frente. Mas foi morto por Telêmaco, que o atravessou com uma lança, atirada no meio das costas. Após atingir Anfínomo, Telêmaco juntou-se ao pai, que lhe disse para correr e pegar mais armas antes que acabassem as flechas e os homens tomassem a porta. Telêmaco atendeu ao pedido de Odisseu. Acompanhado do porqueiro e do boiadeiro, correu até o lugar onde guardavam as armas. Enquanto Odisseu teve flechas, atirou sem parar, atingindo os pretendentes que caíam mortos um após o outro.
Quando acabaram as flechas, começaram a lutar com lanças de bronze. Havia na parede uma pequena porta, aberta no alto, que dava para uma viela. O porqueiro vigiava essa saída, único ponto de fuga para o exterior. Agelau, um dos pretendentes, perguntou se ninguém se arriscaria a sair por ali para buscar socorro. Melantio, o cabreiro, respondeu que seria impossível, pois a saída era muito estreita. Disse então que sabia onde estavam as armas e foi buscá-las. Logo Melantio estava de volta, trazendo 12 escudos, 12 lanças e 12 capacetes. Ao ver as armas nas mãos dos pretendentes, os joelhos de Odisseu fraquejaram, e Telêmaco rapidamente enviou Eumeu e o boiadeiro para trancarem a porta da sala das armas. Ao chegarem lá, encontraram o cabreiro pegando mais armas e o amarraram, deixando-o pendurado numa viga do teto. Em seguida, os 2 escravos se armaram, trancaram bem a porta e voltaram à sala para ajudar Odisseu. Agora, na sala, eram 4 para enfrentar os numerosos guerreiros. Atena se aproximou com as feições de mentor e Odisseu se alegrou. Sabia que tinha a deusa Atena diante de si. Disse então: Mentor, salva-nos da morte. Lembra-te dos favores que te fiz. Agelau e os outros faziam ameaças. Mentor, não ouça o que diz Odisseu. Não deves nos atacar, pois assim que matarmos pai e filho, vamos te matar também. Teus bens serão divididos entre nós, e teus filhos serão mortos. A deusa Atena, furiosa, gritou para Odisseu: Onde estão o vigor e a coragem com que lutaste durante 9 anos por Helena? Muitos foram mortos por ti, em batalhas terríveis. Por que agora, na tua casa, defendendo o que é teu, reclamas como um moleirão? Vamos, fica ao meu lado e vê como faço para devolver os favores que me fizeste. Disse isso, e para pôr à prova o valor de Odisseu, transformou-se em andorinha e foi pousar em uma viga do teto. Os homens liderados por Agelau lançaram dardos, que foram desviados por Atena. Os que estavam com Odisseu atiraram suas lanças, matando 4 homens, e rapidamente recuperaram suas armas. Os pretendentes atiraram suas lanças contra Odisseu, mas a deusa desviava todos os golpes. A luta continuou sangrenta. No alto, Atena ergueu seu escudo, a égide, maléfica aos mortais, e os pretendentes começaram a correr pela sala, em pânico, como um rebanho de vacas atacado por vespas. Em sua correria insana, iam sendo abatidos. O sangue que escorria dos crânios partidos inundava o chão. Um dos homens correu para Odisseu e abraçou seus joelhos, suplicando que o rei tivesse compaixão. Disse que era somente o adivinho dos pretendentes, que não havia participado de seus crimes, e perguntou: Também devo morrer? Odisseu respondeu que se ele era o adivinho dos pretendentes, certamente teria feito votos e orações para que ele jamais retornasse ao lar. Tomou então uma espada e atravessou seu pescoço. O aedo fêmeo, com a lira em punho, escapou da matança. Correu para Odisseu, abraçou seus joelhos pedindo piedade e disse: Não deves matar um aedo, pois podes te arrepender de matar quem encantava os deuses e os homens. Aprendi a cantar sozinho, mas o dom me foi dado por uma divindade, e poderei cantar também para ti. Não me degoles. Teu filho sabe que vinha obrigado pelos pretendentes.
Telêmaco confirmou as palavras de Fêmeo e também pediu ao pai para não matar o arauto Medonte, que havia cuidado dele quando era criança. O homem foi encontrado escondido debaixo de um banco, enrolado em uma pele de boi. Odisseu o deixou livre, recomendando que não se esquecesse da lição a que ensinasse os outros. O bem é mais forte do que o mal. Odisseu mandou chamar Euricleia, que o encontrou cercado de cadáveres, coberto de sangue e poeira, como um leão que houvesse acabado de devorar um boi. A velha ama começou a gritar de alegria, mas Odisseu lhe disse para não ser impiedosa. Ninguém deveria se alegrar diante de mortos. Perguntou quais as escravas que o haviam traído e ordenou que se apresentassem a ele. Odisseu mandou o porqueiro e o boiadeiro removerem os cadáveres e lavarem toda a sala com a ajuda das mulheres. Depois disso, deveriam matá-las com o fio da espada. Telêmaco, no entanto, decidiu levá-las ao pátio, onde as enforcou, dizendo que não daria uma morte rápida e honrosa a quem havia lançado a desonra sobre sua casa e de sua mãe. O cabreiro Melântio também foi levado ao pátio, onde lhe cortaram o nariz, as orelhas e os órgãos genitais. Em seguida, cortaram suas mãos e seus pés. Odisseu mandou Euricleia buscar enxofre e fogo, pois deviam purificar a sala. Só depois disso, ela deveria chamar Penélope e as escravas do palácio. A ama lhe respondeu que antes iria buscar um manto e uma túnica para vestir o seu senhor, pois seus ombros largos não deviam estar cobertos de farrapos. Odisseu respondeu que antes de qualquer outra coisa ela acendesse o fogo na sala, para que o ambiente fosse purificado com o enxofre. Quando tudo estava limpo, as mulheres chegaram, empunhando tochas, e se inclinaram diante de Odisseu para saudá-lo. Elas o abraçaram, beijaram sua testa, seus ombros e seguraram suas mãos. Um desejo irresistível de chorar tomou conta de Odisseu, pois ele reconheceu, pouco a pouco, cada uma delas. Canto 23. Penélope reconhece Odisseu. A velha Euricleia correu aos aposentos de sua senhora para contar que Odisseu estava em casa. De pé, ao lado da cama, disse a Penélope para se levantar. Vem, minha filha, vem ver com teus próprios olhos, o teu marido voltou. Matou os pretendentes que devoravam os teus bens e ameaçavam teu filho. Penélope lhe respondeu, Mãezinha, os deuses te enlouqueceram? Vem zombar de mim quando meu coração está imerso em tristeza? Por que me acordaste? Estava dormindo tão bem. A velha ama lhe respondeu, Não zombo, minha filha querida. Odisseu voltou e está em casa. É o estrangeiro que foi insultado no palácio. Telêmaco sabia disso, mas ficou em silêncio. Ocultou os planos do pai e esperou o momento da vingança. Penélope saltou da cama, louca de felicidade. Abraçou a velha e começou a chorar. Diz, mãezinha, é verdade mesmo que ele está aqui? Ele os matou? Como fez isso? Eram tantos. Euricleia respondeu que não vira a luta, mas ouvira os gritos e os gemidos dos que caíam mortos. Encontraram Odisseu de pé, coberto de sangue, como um leão, entre os corpos amontoados sobre o solo. A sala está limpa, purificada pelo enxofre, e ele mandou que te chamasse. Vem comigo, para que se encontrem após tanto sofrimento. Ele voltou ao lar e castigou os que desonraram a sua casa.
Penélope ainda não acreditava que o marido pudesse estar de volta. A ama dizia que ela havia se sentado ao lado do esposo, diante do braseiro, e contava como o havia reconhecido pela cicatriz, no momento em que lavava os seus pés. Penélope a ouviu, muito cautelosa, e disse que desceria para ver os corpos dos pretendentes e o homem que matara todos eles. Pouco depois, a rainha entrou na sala, em silêncio, e se sentou diante de Odisseu, com o coração cheio de dúvidas. Como deveria agir? Observava o homem sentado à sua frente, iluminado pelo fogo. Como não conseguia reconhecê-lo vestido de farrapos, manteve-se silenciosa. Telêmaco censurou a atitude da mãe e acusou-a de ter um coração duro como pedra. Depois de tantos anos de separação, ela devia aproximar-se do marido, fazer perguntas, mas mantinha-se assim, distante. Penélope respondeu que seu espanto era tamanho que não sabia o que dizer ou o que perguntar. Se aquele homem fosse realmente Odisseu, eles se reconheceriam por meio de sinais que só eram de conhecimentos deles dois. Então Odisseu sorriu e disse a Telêmaco que ele não devia incomodar a mãe, pois ela desejava colocá-la à prova. E respondeu: Estou sujo e maltrapilho, por isso ela não me reconhece. Vamos agora resolver outros problemas. Se alguém nesta terra mata um homem, deve se exilar, abandonando os parentes e sua pátria. Nós matamos muitos homens, filhos de famílias nobres. Qual a nossa situação? Telêmaco respondeu que aquela resposta devia ser dada por Odisseu, que tinha fama de ser o mais sagaz dos homens. Ele acataria o que o pai resolvesse. Então Odisseu disse que todos deveriam tomar um banho e se vestir com suas melhores roupas. O aedo tocaria música alegre na cítara, e os que passassem na rua iriam pensar que ali acontecia uma festa de casamento. As notícias sobre a matança não deviam correr antes que conseguissem chegar aos bosques de suas terras. Lá, inspirados por Zeus, decidiriam o que fazer. As ordens de Odisseu foram cumpridas. Os que passavam diante do palácio, ao ouvirem os sons alegres de uma festa, criticavam a rainha, dizendo que ela não soubera ser fiel ao seu marido e aceitara se casar com um dos pretendentes. Enquanto isso, Odisseu era banhado, untado com óleo e vestido com bela túnica e rico manto. Atena fez com que parecesse mais alto e mais forte. Seus cabelos caíam em cachos e sua aparência era de um deus. Voltou a se sentar diante de Penélope e lhe falou: Mulher cruel, como é duro teu coração! Que esposa evita o marido após 20 anos de ausência? Pois bem, arruma uma cama para mim, velha ama, para que eu durma sozinho, já que essa mulher tem um coração de ferro. Penélope então lhe respondeu: Homem cruel, não sou orgulhosa nem te desprezo. Sei quem tu eras no dia em que teu barco te levou para longe de Ítaca. Euricleia, arruma nossa cama, mas antes de revesti-la de peles, lençóis, almofadas e esplêndidas mantas, coloque-a fora do quarto. Odisseu respondeu indignado que nenhum mortal conseguiria tirar aquela cama do lugar, a não ser auxiliado por um deus, pois ele mesmo, sozinho, sem a ajuda de ninguém, havia entalhado a cama em uma oliveira de tronco grosso e ajustado suas peças. Ele mesmo construíra sozinho o quarto do casal em volta dessa cama. Então disse a Penélope: Essa é a prova que te dou. Agora quero saber se o leito continua no lugar ou se o separaram do tronco, que é a sua base.
Penélope sentiu suas pernas tremerem. Abraçou o marido entre lágrimas, pedindo que ele não a odiasse por não ter se lançado em seus braços. Tinha medo de ser enganada, mas agora que ele lhe dera a prova, ao descrever o leito, sentia-se segura para entregar o seu coração. Odisseu chorou ao apertar a esposa contra o peito. A aurora de dedos róseos ainda os encontraria chorando, se Atena não tivesse tido a ideia de prolongar a noite, detendo a aurora no oceano. Então Odisseu disse a Penélope que suas provações não haviam chegado ao fim. Ainda lhe restava cumprir o que a sombra de Tirésias lhe ordenara. Deveria seguir, de cidade em cidade, levando um remo nas mãos, até chegar a uma terra onde os homens nunca tivessem visto o mar e comessem alimento sem o tempero do sal. Quando encontrasse um caminhante que lhe perguntasse o que fazia com uma pá de joeirar grãos, deveria cavar o remo no solo e oferecer sacrifícios ao deus Poseidon. Depois, ao voltar para casa, ofereceria hecatombes a todos os deuses e teria, finalmente, uma velhice tranquila. Enquanto o casal conversava junto ao fogo, as escravas preparavam o leito com lençóis macios. Depois de tudo pronto, uma escrava iluminou o caminho com uma tocha e o casal seguiu para o quarto. Telêmaco, o boiadeiro e o porqueiro também foram dormir, e o palácio foi tomado pelas sombras. Depois de desfrutarem os prazeres do amor, o casal se entregou ao prazer das conversas. Penélope contou o que havia passado ao ver sua casa invadida por tantos homens que se embriagavam e devoravam seus rebanhos. Odisseu contou o que havia passado e sofrido, narrando suas aventuras com os Cícones, seu encontro com os Lotófagos e com o Cíclope, o auxílio de Éolo, as desventuras em terras dos Lestrigões e sua chegada à ilha de Circe. Contou sobre a descida ao Hades, seu encontro com Tirésias, com a sombra de sua mãe e com as sombras dos heróis. Também contou sobre as sereias, sobre Sila e Caríbdis. Narrou a sua chegada à ilha de Hélio e depois à ilha de Calipso. Finalizou contando o que lhe acontecera na terra dos Feácios e a recepção desse povo, que aceitara transportá-lo até Ítaca. Ao finalizar sua narrativa, foi tomado por um sono reparador. Enquanto isso, Atena, a deusa de olhos brilhantes, vendo que Odisseu e a esposa já haviam se deliciado bastante na cama, ordenou que a aurora se erguesse do bar, elevando-se aos céus. Odisseu deixou a cama macia e disse à esposa: Mulher, passamos por muitas provações. Tu chorando pelo meu retorno, e eu suportando os infortúnios que os deuses me enviavam. Agora, deves cuidar dos bens que possuo e deste palácio. Como os meus rebanhos foram dizimados pelos pretendentes, devo recuperar o que perdi. Mas antes de tudo, quero ir ao campo visitar meu pai. Quando o sol se erguer, a notícia da matança se espalhará. Sobe aos teus aposentos com as escravas, onde devem permanecer, com as portas trancadas, sem receber e sem falar com ninguém. Odisseu vestiu sua couraça e ordenou a Telêmaco, ao porqueiro e ao boiadeiro, que todos se armassem com bronze e armas de guerra. Abriram então as portas e saíram, com Odisseu à frente. A luz espalhava-se pela terra, mas Atena, envolvendo-os em uma névoa sombria, os conduziu rapidamente para fora da cidade. Canto 24. Um fim à guerra. Com a morte dos pretendentes, a notícia correu por Ítaca com um vento súbito.
Os familiares dos homens caídos se reuniram, tomados por dor e fúria, e decidiram buscar vingança contra Odisseu, acreditando que o sangue derramado exigia mais sangue. Enquanto isso, Odisseu foi ao encontro de seu velho pai, Laertes, que vivia afastado, envelhecido pelo tempo e pela saudade. Ao vê-lo curvado sobre a terra, o herói sentiu o peso dos anos perdidos. Por um momento, ainda em disfarce, testou as palavras. Mas logo o coração falou mais alto. Odisseu se revelou. Laertes, incrédulo do início, reconheceu o filho pelos sinais que só um pai poderia conhecer. Pelas memórias da infância, pelas árvores que haviam plantado juntos, pelos gestos que o tempo não apaga. Pai e filho se abraçaram, e ali a longa ausência encontrou descanso. Não houve festa grandiosa, apenas a paz simples de quem, depois de muito sofrer, volta a pertencer. Pouco depois, os homens de Ítaca, armados, chegaram ao campo, guiados pelo desejo de vingança. O confronto parecia inevitável. Mas antes que a luta começasse, Atena interveio, fazendo ouvir sua voz clara e firme, ordenando que pusessem fim àquela guerra. Apavorados, os homens largaram suas armas e fugiram para a cidade. Odisseu, porém, lançou-se contra eles, impetuoso como uma águia. Um raio caiu aos pés de Atena, e a deusa então ordenou que parassem a perseguição. Não deviam desafiar Zeus, nem atrair sua cólera. Em seguida, ainda sob a forma de mentor, a deusa fez com que as partes em conflito jurassem, com um contrato sagrado, que se manteriam em paz. Ela ordenou que o ódio cessasse, que o passado fosse encerrado ali, que Ítaca tivesse paz. Odisseu obedeceu, os homens baixaram as armas, e o silêncio que se seguiu não foi de medo, mas de fim. Assim, depois de guerras, perdas, enganos e viagens sem conta, Odisseu permaneceu em sua terra, ao lado dos seus. Não como o herói errante dos mares, mas como rei, marido e filho. Inteiro, enfim. E a história daquele que tanto vagou encontrou repouso. Porque toda jornada, por mais longa que seja, só termina quando se pode voltar para casa.